Olá, queridos alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a esse outro vídeo que nós vamos tratar aqui da mensuração inicial do ativo mobilizado, né? E por, obviamente, mensuração inicial, entendemos o quê? Um item do ativo mobilizado deve que seja classificado eh, como ativo mobilizado deve ser mensurado pelo seu custo, tá certo? E esse custo do ativo mobilizado é equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento. Tá? Quando eu tiver ativos gerados internamente, ou seja, o custo de um ativo construído pela própria empresa determina-se utilizando os mesmos princípios do ativo adquirido. Se a entidade produz ativos idênticos para a venda no curso normal de suas operações, o custo do ativo é geralmente o mesmo que o custo de construir o ativo para a venda. Tá? Então, quaisquer lucros gerados internamente são eliminados para determinar esses custos quando são nesse caso. Tá? Nós vamos ver aqui outros exemplos mais adiante também sobre essa questão. E que custos são esses que são colocados no ativo? Então, em geral, são 4 grandes custos e eles encerram quando o ativo está pronto para uso do jeito que a administração pretende. Mas, inicialmente, são se eu adquiro, né? Então, é o preço de compra, os impostos de importação, caso tenha, outros tributos que ocorram sobre a compra, exceto os tributos recuperáveis. Então, hoje nós temos aqui o PiscoFins, o ICMS, por exemplo, que pode ser os insumos aí, os tributos recuperáveis, né? E eu devo deduzir quaisquer descontos comerciais ou abatimentos que eu tenha tido junto aos fornecedores, tá? Outros custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condições necessárias para que ele seja capaz de funcionar na forma pretendida pela administração. Então, a forma como a administração pretende, isso deve estar bem documentado, né, como ela quer que funcione, o jeito que se quer. É provável quando a empresa faz grandes investimentos, isso tenha sido conversado, tratado, aprovado em diretoria, por exemplo. Então, aí eu determino ali onde vai se encerrar, que vai ser esse ponto, tá certo? Caso esse ativo, eles sejam ativos que eu precise retirar ou restaurar a área em que eles estão, eu também faço uma estimativa inicial desses custos de desmontagem e remoção, né? E aí faço uma provisão com eles, conforme lá o CPC 25 faço essa provisão, traga valor presente também, adiciono o ativo e deprecio com ele. Tá? E o último grande grupo de custos iniciais são os custos de empréstimo. Então, quando eu tenho lá um ativo qualificável, que a norma do CPC 20 diz, né, que é um ativo que demora um tempo substancial para ficar pronto, então eu vou construir lá um ativo, ele vai demorar um tempo para ficar pronto sobre a minha guarda, né, eu que estou construindo ele. E aí, se eu tomei recursos para financiar essa construção, os empréstimos ou custos de empréstimo, na verdade, podem ser tarifas, pode ser até mesmo variação cambial de empréstimos que eu tomei no exterior, eles são colocados para dentro do ativo e não lançados em despesa, tá? Como normalmente se faz com a despesa financeira, né? Então, esses são os grandes 4. Então, custo de aquisição, outros custos para deixar na forma que a administração deseja, estimativa inicial de desmontagem, mais custos de empréstimos determinados lá pelo CPC 20. Tá? Então, o que entram nesses custos de aquisição ou custos para colocar o ativo no local? São aqui custos de benefício aos empregados decorrente diretamente da construção ou aquisição do item do ativo mobilizado. Então, se eu construo um ativo, mas foram empregados meus que construíram, eu não vou jogar esses gastos com os empregados em despesa. Eu vou colocar dentro do ativo. Né? Então, custos, por exemplo, de preparação do local, custos de frete, de manuseio para recebimento e instalação desse ativo, custo de instalação e montagem, né? Honorários profissionais, por exemplo, se eu tive que contratar advogados para verificar a viabilidade, né? Ou outros para conseguir certificações ambientais, por exemplo, tá certo? Tem uma coisa interessante aqui também, ó, se eu, por exemplo, tenho uma máquina e eu tive custos para fazer testes com ela antes de o ativo estar funcionando completamente, né? E eu vendi, por exemplo, eu vendi produtos que essa fábrica fez, né? Então, após a dedução das receitas líquidas provenientes de venda de qualquer item produzido enquanto se coloca o ativo nesse local em condição. Tá? Então, eu produzi amostras, vendi, enquanto eu testava o equipamento, produzi as amostras e vendi esse recurso, eu deduzo dos custos. Tá? Mas, então, eu coloco o custo de teste, então, se eu gastei para testar, mas eu também devo deduzir as receitas com esses valores. Tá? Tem um exemplo mais adiante, vocês vão entender melhor um pouco isso. Então, do custo de financiamento, como eu já disse, né, tem a questão do CPC 20, que está na situação 3.
Então nós temos aqui, ó, situação 1, compra de maquinário a prazo. Se o prazo de pagamento exceder os prazos normais de crédito, a diferença entre o preço equivalente à vista e o total dos pagamentos deve ser reconhecida como despesa de juros durante o período. Então, se eu comprei algo a prazo e o preço à vista seria diferente, eu já reconheço a despesa de juros ali. Mas ou a situação 2 aqui, né, ajuste a valor presente. Mesmo que não exista diferença de preço, ou, por exemplo, você vai lá comprar com alguém, é muito comum no Brasil, né? Não sei por que isso acontece, mas deve ter alguma racionalidade. Você, por exemplo, vai lá comprar alguma coisa e você pede, fala, eu queria um descontinho para pagar à vista, né? Aí ele fala, não tem desconto à vista. Então parcela, e aí você acaba parcelando lá por 10 vezes. Então, mesmo nesses casos em que você faça parcelamentos maiores, em 10 vezes, por exemplo, você deve trazer esse valor, fazer esse ajuste a valor presente. Se o valor for significativo, então, de fato, separar isso, né? Então, tem uma questão lá de escolher a taxa, né, que o CPC 12 vai tratar, mas eu devo fazer isso também. E aí a questão, esses dois primeiros são de reduzir o valor do ativo, né? Então essa questão eu pago 200 à vista ou 250 a prazo, então eu coloco o valor à vista como manda a norma lá, que a gente viu há pouquinho. Né? Mas tem o caso de aumentar o valor, que é a questão do custo de empréstimo. Então eu tenho esse ativo qualificável, que demanda um tempo substancial para ficar pronto, vou construir lá, por exemplo, a sede da empresa, vai demorar 4 anos e eu tomei um empréstimo para isso. A hora que eu tomo empréstimo, os juros desse empréstimo vão ser colocados no ativo. Todo o juro do empréstimo? Não, até o ativo ficar pronto. A hora que o ativo fica pronto para uso, eu cesso a capitalização desses juros e tudo que eu continuar pagando depois de juros, ele vai para despesa, certo? Mas mais detalhes disso a gente vê no CPC 20, custo de empréstimo. Aqui tem um exemplinho de ajuste a valor presente. Então, uma máquina para uso em suas atividades foi adquirida por 240 mil para pagamento em 4 parcelas mensais de 60. Mas se eu fosse comprar à vista, eu pagaria 200. Então, eu faço a tabelinha aqui, né, do sistema francês de amortização, ou a tabela Price, e encontro aqui os juros de cada período, né? Eu primeiro aqui, vejam que não está dado um juro. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou lá na HP, coloco lá 200 CHSPV, 60 mil PMT, 4N e aperto I. Vai dar essa taxa aqui de 7,7138. Né? Então, eu vou pegar esse 200 mil aqui de saldo e multiplicar por 7,7138. Vai chegar a esse 15,42769. Então, como é que eu faço o registro disso? Eu registro lá 200 mil no ativo mobilizado e põe lá no fornecedores 240 mil, mas eu faço uma conta retificadora de 40 mil. Né? O que é esse 40 mil? Vai ser o total dos juros ao longo do período. E aí, a hora que eu passar do primeiro mês, né, eu faço o pagamento, então credito o caixa e debito aqui o fornecedores, mas eu também tenho que reconhecer a despesa financeira. Eu vou reconhecer a despesa financeira deste primeiro mês aqui, que é 15,42769. Então, eu debito despesa financeira lá no resultado e credito aqui despesa financeira a apropriar ou a transcorrer, né, depende de como o pessoal usa isso, que está lá no passivo, uma conta retificadora do passivo. Tá certo? Custos iniciais, então. Quando eu devo encerrar a capitalização? Quando o ativo está no local nas condições que a administração determinou. Tá certo? Então, essa é uma questão importante. Por isso que a gente precisa saber antes, tem que ter uma política contábil para dizer quando é que isso vai encerrar. A administração determina numa reunião formal que vai se dizer. Então, se coloca lá isso, tá certo? Então, portanto, não devem ser incluídos gastos referentes ao quê? Ao uso do ativo. Então, já acabou de deixar como a administração queria, comecei a usar, esses gastos começam a passar para despesa ou para os estoques, caso produzam produtos, né? Eu estava usando aqui, mas eu quero transferir isso de local. Essa transferência de local também eu não incorporo dentro do ativo, tá? Ou se eu tiver que fazer uma reinstalação ou reorganizar ali o espaço para ficar melhor, depois eu instalei e aí depois eu quero reorganizar, achei que não ficou bom, então esses gastos também são despesados. E alguns prejuízos operacionais que ocorrerem no início das atividades, como por exemplo se tiver baixa demanda, tá certo? Então tive baixa demanda, o ativo está lá ocioso, eu não coloco essa despesa, esse prejuízo operacional ou pré-operacional, vamos dizer assim, para dentro da empresa, para dentro do ativo. Eu vou lançar como despesa. Tá? O item E lá do parágrafo 20 diz que se uma empresa fizer teste com mobilizado e esses testes de produtos se vendidos
devem as suas receitas deduzir do custo imobilizado, né? Vimos isso alguns slides atrás. Mas eu só posso fazer isso se essas receitas tiverem conexão com a construção e desenvolvimento do ativo imobilizado. Tá? Então, um exemplo aqui. A companhia Alfa, uma fabricante de máquinas de lavar roupas, durante a fase de teste da nova fábrica, produziu 250 unidades de máquinas de lavar roupas. A entidade decidiu vender 200 dessas unidades, uma vez que passaram no teste de qualidade dos produtos para serem vendidos normalmente. Então ela fez 250 e 50 não passou no teste, estavam ajustando as máquinas, né? Fazendo ajustes finos, mas 200 já deu certo. E aí eles vão vender isso, né? Então, como os custos desse teste foram para o ativo, o valor dessa receita também incorpora o ativo. E vejo que esses ativos, eles têm conexão com o ativo que está sendo instalado, né? Então, essa receita advém de conexão com o ativo que está sendo instalado, porque ele foi instalado para isso, que é para produzir essas máquinas. Agora, um outro exemplo que não tem conexão com o ativo e eu devo lançar em resultado é a companhia Alfa, um fabricante de máquina de lavar roupas. Durante a fase de teste da nova fábrica, alugou grande parte da sua área para estacionamento de veículos, né? Então, veja, ela tem lá uma parte da fábrica que ela não está usando ainda, que vai ser, por exemplo, um estacionamento para empregados, e ela está alugando isso para veículos, porque tem uma casa de shows perto, ou porque é um lugar de grande movimentação e ela está alugando, tá? E essas receitas, então, elas não devem ser lançadas contra o ativo, mas sim colocadas lá como receitas no resultado, tá certo? Então, veja essa diferença do tem conexão e não tem conexão, tá? Essa questão também da forma pretendida pela administração, ela exige julgamento, mas e alguns parâmetros aqui podem ser utilizados, a gente vai falar deles. Mas o que não pode é essa forma pretendida pela administração ser utilizado como desculpa ou pretexto para alongar demais, de modo deliberado, o início da depreciação ou o fim da capitalização, né? Então, eu estou esperando lá uma licença, né? Mas a empresa também não está se esforçando para obter essa licença. Então, porque ela colocou lá, enquanto eu tiver, só vou começar a depreciar ou finalizar a capitalização quando eu tiver a licença. E ela deliberadamente não faz esforço para que essa licença seja concedida, né? Claro que se for esse ente governamental que estiver demorando, algum atraso, provavelmente isso não tenha problema, mas se perceber que há algum esforço da empresa em fazer isso, não se deve aceitar, né? Os auditores não vão deixar isso passar. Então, parâmetros aqui, né? Ter uma política contábil, então a entidade tem que fazer uma política que seja firme e ela aplique de maneira consistente, né? Então, por exemplo, quando o ativo já estiver pronto e feito no mínimo 2 testes de operação, então essa é a política contábil dela, né? Ou já estiver, por exemplo, se for um ativo de construção, né, só construção, já tiver atingido a construção arquitetada com mais de 95% completa e com capacidade de operação, né? E aí eu encerro, por exemplo. Faltou uma pintura aqui, faltou um negócio ali, e aí não fez, mas já vai começar o uso, então ela interrompe e depois esses pequenos valores são lançados como despesa, né? E aí questões regulatórias, como eu falei, então por vezes existem a necessidade de atender as questões legais, né? Como alvarás de fiscalização, ou atender órgãos de fiscalização, né? De saúde, segurança, enfim. Mas não necessariamente a capitalização deve continuar até isso acontecer. Porque por vezes também essas licenças elas são diferidas, né? Então deixa-se iniciar a atividade e depois eles vão lá avaliar. Bom, a atividade já começou, então essa questão regulatória ela não vai poder segurar o início da depreciação ou que você continue capitalizando tudo que ainda aconteça, tá certo? Então, obviamente, depende do julgamento e esses são mais ou menos os parâmetros que a gente tem para fazer isso, tá? Tínhamos falado também da estimativa de remoção, né? Então, não são raros os negócios que, para ter liberação deles começarem a operar, eles já precisam se obrigar a reparar o ambiente, tá? Então, eles precisam de alguma maneira dizer que eles vão retirar esses equipamentos. Então, esses custos aí são chamados, entre outros nomes, né, desmontagem, restauração, desativação, desmantelamento, demolição, limpeza. Em inglês lá eles têm essa sigla, né, ARO, que é o Asset Retirement Obligations, né? Então, esses ativos eles precisam ser retirados, tá? Então eu lanço isso no ativo, deprecio normalmente com o ativo e a contrapartida é um passivo, uma provisão, conforme lá o CPC 25. E aí o próprio CPC 25 tem
um exemplo aqui, né, que eu trouxe, que é o seguinte, ó, uma entidade opera uma atividade de extração de petróleo no qual seu contrato de licença prevê a remoção da perfuratriz petrolífera ao final da produção e a restauração do solo oceânico. 90% dos custos eventuais são relativos à remoção da perfuratriz petrolífera e à restauração de danos causados pela sua construção, e 10% advém da extração de petróleo. Na data do balanço, a perfuratriz foi construída, mas o petróleo não está sendo extraído. Então, o que eu faço? Então, eu tenho lá o CPC 25, né, de provisões, ele traz lá que eu só posso fazer uma provisão quando eu tenho uma obrigação presente como resultado de evento passado. O meu evento passado aqui, o único evento passado, foi a construção da plataforma da perfuratriz, mas eu não comecei a retirar o petróleo. Então, nessa data aqui que eu vou reconhecer. Eu vou conhecer a provisão para a perfuratriz. Né? Então, tá aqui, ó. A construção da perfuratriz petrolífera cria obrigação legal nos termos da licença para a remoção da perfuratriz e restauração do solo oceânico. E, portanto, esse é o evento que gera obrigação. Porém, não há obrigação de corrigir o dano que será causado pela extração de petróleo, porque eu ainda não comecei a extração. Tá? Então, conclusão. Uma provisão é reconhecida pela melhor estimativa de 90% dos custos eventuais que se relacionam com a perfuratriz petrolífera e a restauração de danos causados pela sua construção. Esses custos são incluídos como parte dos custos da perfuratriz petrolífera. Os 10% de custos que são originados a partir da extração do petróleo serão reconhecidos quando? Quando o petróleo começar a ser extraído. Tá? Então eu faço da mesma maneira. Bom, pessoal, então essa aqui foi a nossa primeira aulinha aqui sobre mensuração do ativo imobilizado. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.